Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, é uma confirmação. Eu tô falando, sou eu que tô falando. É como se Deus está assinando, né? Estou assinando. É para dizer assim, essa é a mensagem do Senhor. Agora, essa parte da mensagem, ela é tremenda, né, gente? Porque a gente talvez não perceba o que Deus está dizendo, então, que é algo... Nós temos uma diferença de versão. Então vamos lá. Representa até a diferença da interpretação dos tradutores, tá, gente? E isso gera pra gente um conflito mesmo. A meu fala, sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para esse templo. Então fala coisas preciosas. As coisas preciosas serão trazidas coisas preciosas. E algumas versões ainda dizem que essas coisas preciosas seria se referindo a Jesus. Alguns interpretam, né? Mas eu, pessoalmente, vejo que Deus está dizendo aqui justamente aquilo que ele cumpriu no decreto de Ciro. Sim. Eu vou chacoalhar tudo, porque minha é a prata, meu é o ouro, o projeto é meu, eu quero que aconteça. Ah, mas Deus é simples, eu quero que aconteça. Gente, esse templo, depois, ele foi embelezado por Herodes. Na época, um pouco antes de Jesus nascer, começou o embelezamento desse templo. E foi esse templo que Jesus entrou, foi nesse templo que os apóstolos disseram, Jesus, que construção, né? E aí Jesus falou, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Agora, o que você está falando é interessante, porque quando a gente vai para o original, o texto hebraico, e o hebraico tem essa riqueza, porque às vezes a gente tem uma frase que ela pode ser interpretada de mais de uma forma, né? Porque é uma língua rudimentar, é uma língua arcaica, e ela traz significados embutidos numa palavra, às vezes, de formas bem distintas, né? Então eu diria até aqui que a gente poderia pensar que Dario fez, Roma fez, então está acontecendo literalmente, mas aí é que tá, né? Também tem o outro lado, porque a beleza que foi trazida também são os gentios, né? Essa riqueza para Deus é trazer as pessoas para se tornar o reino dele. Os gentios aí podem ser esse tesouro das nações, conforme a interpretação de alguns. Exatamente. Né? Que não se referia aos recursos para... Ou talvez, inicialmente, se referiria aos recursos para a construção do templo, mas mais futuramente a ideia é aquilo que a gente falou, né? Da profecia para o tempo e a profecia para o futuro. Exato. E mais futuramente, então, representariam os gentios. Agora, quando Deus diz... Oi, desculpa. Não, eu ia aproveitar só... Continua o teu pensamento. Não, fala você, vamos lá, então. Que versículo... Eu ia falar do versículo 8. Eu ia falar do 9, então fala você. Então, deixa eu falar do 8, porque, gente, aqui tem um texto que o cristão tem que reconhecer. Não, e vários citam de forma errada ainda. Sim. Né? Quem é que fala minha prata, meu é o ouro? Só que, na verdade, não fala exatamente isso. Ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Quem fala isso? O apóstolo Pedro, gente. Ele fala saindo do templo. Aliás, desculpa, saindo não, ele está chegando, né? Ele está chegando no templo. Exatamente o templo suntuoso. O templo que Herodes trouxe a riqueza e trouxe tudo mais. Porque Deus realmente manda trazer ouro e prata. Mas o que Deus mais, digamos assim, a maior riqueza é a graça. Então Pedro está dizendo assim, eu não tenho... não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo muito mais valioso que encheu esse templo. E era isso que eu ia falar do versículo 9.
quando Deus diz, esse templo simples que estava ali desagradando as pessoas, né, não correspondendo às expectativas delas. Ai, para de chorar que você não faz. Não para, não, pode chorar. Força. Esse templo ali, que era desprezado, menosprezado até pelos próprios, né, construtores, diziam, puxa vida, mas a gente queria fazer uma coisa bem melhor. Deus falou, na inauguração do primeiro templo, eu vim com uma nuvem. Nesse templo, os meus pés vão pisar. Que bênção, né? Foi nesse templo que Jesus entrou. A glória que veio é a ele em carne. Tabernacular entre nós. E por isso que ele fala tantas vezes, eu tô com vocês, eu tô com vocês, eu tô no meio de vocês. Ele estava com aquela geração. E mais tarde, 500 anos mais tarde, ele estava andando sobre aquele templo e dizendo, o verdadeiro templo não é mais esse daqui, tá aqui. Exatamente. E esse templo vai ser derrubado e retornará em 3 dias. E o mais incrível é que esse Deus que encarna, que entra no templo e que expulsa, né, aqueles vendilhões e que diz, essa casa é casa de oração, é o mesmo Deus que depois, antes de partir, diz assim, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou dar o meu espírito a vocês. E é esse espírito que toma Pedro, diz, eu não tenho a prata e o ouro, eu não sou o dono daqui, mas o Deus que veio encarnar e pisar nesse lugar, que é o dono desse lugar, está em mim, e o que ele me deu eu te dou. Levanta. É disso que o povo de Deus é constituído. Ele não é feito de luxo, de casas e de coisas. É o povo que anda na presença do Todo-Poderoso. Eu detesto ver aquelas frases que são distorcidas, escritas em traseiras de carro, dizendo assim, eu sou filho do dono deste mundo, não sou dono do mundo, sou filho do dono. Querido, se você tem isso no teu carro, arranca. Sabe por quê? Porque o dono desse mundo é humilde. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele é tão humilde ao ponto de abandonar toda a sua glória para vir aqui nesse lugar salvar um desgraçado como eu. Lavar o nosso pé e descer mais baixo ainda, que é morrendo a morte mais vergonhosa que tinha. Exatamente. E é esse Deus que ainda diz assim, eu vou dar poder para você, não é para você sair dizendo que você é filho do dono. É para você fazer a minha vontade com humildade para continuar o trabalho do meu resgate, que não parou na ascensão. Jesus ele vai voltar para o Pai e diz, vocês vão continuar a minha obra. Né? Então aqui essa mensagem ela é poderosa. Ela é muito poderosa. Por isso que eu falei que o livro de Ageu mexe com a gente. Porque é uma outra visão. Né? É um outro momento histórico, é uma outra visão. E as coisas têm uma perspectiva eterna. Então quando a gente olha para ele aqui e vê a profecia de um outro ângulo, de uma outra maneira, percebe as coisas como Deus está agindo. Outra coisa que eu quero falar aqui, porque às vezes tem gente que não tem compreensão, confunde as coisas, assim, eu não preciso do Antigo Testamento. Só basta o Novo Jesus, entender? Cara, se você não tiver a riqueza para entender quem é esse Deus, quem é esse Jesus, que ele está marcando toda essa história, você é raso. Aprofunda a tua raiz. Porque o dia que você passar a tribulação, você vai lembrar que esse mesmo Deus que fez uma nação se reestruturar para trazer a mensagem dele, para espalhar para todos os povos o que aconteceu e está cravado na história, você vai andar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas como Pedro. Mas ele teve um momento de fraqueza
E Jesus estava lá. Então a gente começa sabe, Deus está mexendo ao ponto de dizer assim, cara, firma. Então não abandona isso. Leia, ame essa palavra, ame essa revelação. E aí, você ficou entusiasmado com esse corte? O episódio completo está no nosso canal, em algum lugar da tua tela aqui para você clicar e assistir.